Pronto. Boa tarde, meu nome é Sabrina. Meu nome é Júlia. Meu nome é Ingrid. Nós somos da 8ª C, João Cruz. Estamos aqui com os professores Maria Piedade, de língua portuguesa, e Carlos Narita, de matemática. Nós iremos fazer perguntas a eles relacionadas ao livro Homem Incapulável, de Malba Tahan. Então, professores, a primeira pergunta é a seguinte: quais motivos que lhe levaram a ler tal obra? Vou repetir o que eu estive falando por aí. Que eu não li, eu li esse livro quando eu estava na 6ª série, lá em Minas Gerais. Não vamos falar os anos, o ano que era, porque aí dá problema, né? Então, lá nós já tínhamos essa proposta de ir para a biblioteca, pegar livro para ler. Então eu já era leitora, que eu já gostava de ler. E eu peguei esse livro lá aleatoriamente, não me preocupava com o tamanho do livro. E fui lendo o livro e gostando por conta do mundo no ar, todo aquele mistério, aquela cultura diferente. Então, tinha um motivo. O motivo é que a gente gostava de ler aquele livro. Então, no meu caso, foi solicitado pela professora de matemática na 8ª série. Expressamente, não era para fazer um trabalho específico, nem igual vocês estão fazendo, era simplesmente pela leitura mesmo. Depois eu li novamente quando estava na faculdade, para a disciplina de História da Matemática. E o ano passado fiz uma terceira releitura com a finalidade de elaborar as atividades para vocês. Logicamente que essa última vez foi muito mais prazeroso, né? Uma leitura mais voltada mesmo para poder elaborar o trabalho para vocês. Eu também, quando nós fechamos, nós estávamos aqui nessa sala, eu fazendo não sei o que, eu falei, Narita, escrevendo, falou, Narita, acredito que nós precisamos fazer uma atividade de leitura que envolva língua portuguesa e matemática. Narita, qual livro? Eu falei assim, vou pensar. Aí, enquanto eu estava escrevendo, porque eu estava pensando o que podia ser. E aí eu falei assim, Narita, pode ser um de calcular, você lembra desse livro? Eu falei, ótimo, ideia. Ele falou assim, quando você leu? Eu falei, lá em Minas, há muito tempinho atrás. Depois, reli agora, né? Foi ano passado, para trabalhar nessa área. A segunda pergunta é assim: no livro, por conter palavras difíceis, a princípio, o que lhe interessou a continuar lendo a obra? Eu nem me lembro que lá tem palavra difícil. Árabes, assim, palavras. Mas nós temos lá Um glossário. Glossário. Nunca foi problema, não. Eu sou dada a desafios maravilhosos. E outra coisa, eu ensino para os alunos assim, que se eu estou lendo, eu não posso estar parando toda hora a leitura para ir ao dicionário, ao glossário. Eu vou e vou lendo, vou buscando sentido, independente do significado que eu estou achando. No meu caso, a mesma coisa, né? No início a gente começa a leitura, aparece palavras, você vai ao glossário, mas depois que você pega o ritmo e pega a base ali, daí a gente vai direto. Então, porque na verdade esses termos árabes eram mais ligados à questão dos nomes mesmo, né? A terceira questão é assim: para você, o pseudônimo Malba Tahan influenciou alguma leitura? Quer que eu repita? Para vocês, o pseudônimo Malba Tahan influenciou na leitura? Não, eu nem sabia quem era Malba Tahan. Porque quando falou a primeira vez, eu achava que o nome dele era Malba Tahan. Depois, quando eu fiz a leitura, eu descobri que o nome dele não era esse, que era o pseudônimo. Então não me influenciou em nada. Mas na verdade ele é conhecido por Malba Tahan. Se você falar o nome verdadeiro dele, ninguém conhece. A quarta é assim: houve algum cálculo em todo o livro em que gostou muito? Qual? Se teve algum cálculo que você gostou muito. Qual? Gente, na 6ª série eu não me lembro de cálculo nenhum. Eu me lembro de apaixonar-se pela história, por todos aqueles mistérios. E o que me lembrava desde aquele momento que eu até falei com a Narita, que eu liguei, associei, vou trabalhar esse livro, eu sabia que era matemática. Eu me lembro que todas aquelas soluções lá, sabe que sentido para mim?
A matemática está em todos os lugares, ela faz parte da vida e eu posso usufruir dela e buscar soluções, independente do contexto e do material que eu tenho em mãos. Eu lembro disso, daquelas situações mirabolantes, que às vezes os alunos olham assim, exageradamente fantásticas, mas é do contexto ficcional ter aquilo mesmo, né? Então eu não me lembro naquele momento de cálculos, mas agora os cálculos eu deixei mais para o marido. Então, os 3 cálculos que eu mais gostei foi aquele relacionado à divisão dos 35 camelos, né, para achar um nono ali. O outro também em relação à divisão dos 8 pães, porque tem aqueles 3 tipos de divisão, né? Tem a divisão lá, a perfeita, a correta, e tem a divisão legal que ele faz, né? E daquele capítulo que fala da tela 5, dos quadrados, do 256, que descobria o 16, ele relaciona com 13, vários jogos que ele faz entre os números ali. Foram os 3 que mais me chamaram a atenção. A quinta questão é assim: as soluções dadas pelo participante, narrador, da história O Homem com a Palavra, foram coerentes? Para vocês, foram coerentes? Sim, todas as resoluções ali, elas são coerentes. Na hora que você propõe a situação em que ele dá a resposta, no primeiro momento, parece incoerente. Porque eu acho que vocês olharam lá como eu vou dividir 35 camelos em 9 partes para dar exato. E naquele momento também que ele fala da divisão lá dos 8 pães. No primeiro momento, quando ele só dá a solução, não tem coerência. Mas a partir do momento que ele faz todo o processo, que ele faz a explicação da metodologia usada, você vê que tudo é coerente, porque a matemática é uma ciência exata. Então tem que ter coerência na resolução. Porque se tiver no meio de 100 lá que não der certo, você não pode generalizar. A matemática ela só entra como perfeita quando essas regras, essas leis valem para todos os casos. Então todos os cálculos têm a mesma coerência. A sexta questão é assim: ao indicar este livro para alguém, quais argumentos convincentes você não usa ou usaria? Ai, eu vou tentar utilizando seu discurso agora para convencer quais são os argumentos coerentes e convincentes que você usaria. Na verdade, realmente os argumentos que são usados lá é a próprios resultados dos cálculos. A maneira é exageradamente fantásticas, muitas vezes exageradas, mas são coerentes porque no final, apesar dos caminhos que eles utilizam, nosso personagem, ela chega numa lógica matemática. E na verdade, eles perguntaram também quais são os argumentos que vocês lessem. É exatamente o que a proposta da nossa educação coloca. É para que nós formemos leitores e escritores proficientes. Para você ler e escrever, a melhor prática mesmo é da leitura, não tem como, né? Se você não tem qualquer área. A sétima pergunta e a última é: em relação ao cálculo final, o que achou? Mudaria algo no final do livro? Não, eu não mudaria, porque se eu mudasse, ele deixaria de ser o livro. Então os cálculos ali são perfeitos. Então o que realmente caracteriza o livro para ser esse livro maravilhoso é justamente a metodologia que ele utiliza para fazer os cálculos. Se eu mudasse, trouxesse para esse convencional, deixaria de ser. Exatamente, seria outra proposta do livro. Então tá, obrigada, professora. Nada. Peraí, Ju.